Antes de entrarmos no tema propriamente dito, eu quero falar um pouquinho sobre esse projeto profissional intitulado Vida Melhor no Trabalho. Um projeto que, na verdade, não trata-se apenas de um projeto profissional, mas uma visão, uma aspiração de vida mesmo, haja vista que passamos grande parte da nossa vida produtiva inseridos nesse contexto do ambiente de trabalho. E por mais que em algumas ocupações essa inserção seja externa, não deixa de ser o mesmo contexto, já que precisamos conviver com a necessidade de uma boa comunicação com clientes, parceiros, colegas, independente deles serem iguais, subordinados ou superiores na hierarquia corporativa. A necessidade de uma boa comunicação é igual em ambos os casos. E já que nós temos que conviver, né, nesse ambiente, no nosso dia a dia, e passar aí mais de um terço da nossa vida inseridos nesse contexto, então quanto mais agradável, mais leve, mais saudável for esse ambiente de trabalho, melhor será a nossa qualidade de vida num geral. Talvez o maior dos erros que cometemos é tentar justamente dividir a nossa vida em partes como se isso realmente fosse possível. Das 8 às 18, eu sou apenas o profissional, nada além disso. Das 19 às 23, eu sou apenas o estudante, eu sou apenas o pai de família. Nas sextas-feiras, depois das 18 horas, eu não sou nada além do amigo no happy hour. No domingo, eu cuido apenas da minha vida espiritual e assim por diante. Na verdade, na teoria, isso pode até ser interessante, pode até funcionar. Mas, na prática, todos nós sabemos que as coisas elas não são assim. E quer saber, na minha opinião, que bom que as coisas não são assim. Porque, do contrário, nós seríamos várias pessoas dentro do mesmo corpo. E teríamos múltiplas personalidades, não é mesmo? Não que não haja pessoas com múltiplas personalidades por aí, né? Algumas sendo tratadas em clínicas, recebendo tratamento adequado, outras livremente, né, agindo livremente, principalmente lá em Brasília, né, com múltiplas personalidades e fazendo aquilo que bem entendem nas suas vidas. Mas o interessante de tudo isso, a grande beleza da vida, é justamente nós podermos misturar as nossas qualidades com os nossos defeitos, os nossos medos, nossos anseios, nossos desejos, e tirarmos disso boas lições para a nossa vida. É assim que nós crescemos, é assim que nós vencemos todas as etapas da vida. E a comunicação, ela é o grande chip da vida, né? É onde os circuitos se encontram, as informações são processadas e distribuídas com rapidez. O problema é que a grande maioria das pessoas, ela não tem noção, ou então não para pensar em como a boa comunicação, né, ela exerce uma influência na sua vida, assim como a comunicação ruim, a comunicação de má qualidade, também faz isso. E é para isso que eu fui convidado a estar com os senhores nesse dia, para falar sobre a importância da boa comunicação no ambiente de trabalho. E eu começo, então, essa apresentação, esse bate-papo com os senhores, fazendo uma pergunta que servirá de alicerce para todo o restante da construção dos nossos pensamentos nesse dia. Qual a real importância da boa comunicação em nossas vidas? Você sabe medir o impacto, tanto positivo quanto negativo, que a comunicação boa ou ruim exerce sobre os resultados da sua vida? Você sabe medir isso? Não precisa me responder. Apenas libere o seu cérebro para começar a pensar sobre esse assunto comigo neste dia. Eu passaria a tratar aqui, mais especificamente, sobre as palavras, porque são elas, principalmente, que regem a nossa comunicação com o mundo, a nossa comunicação com todo o restante do mundo no nosso dia a dia. E a importância das palavras, na verdade, ela começa muito cedo, embora não nos lembremos disso. Esse slide aqui, ele ilustra bem o que eu estou dizendo. É justamente no momento do nascimento que nós começamos a sentir a real necessidade de comunicação com as demais pessoas, com tudo ao nosso redor. É interessante, mas é justamente naquele tapinha que nós levamos no nosso bumbum que começa a nossa comunicação com o mundo. Nós que estávamos habituados a um lugar tranquilo, aconchegante, seguro, na nossa antiga situação intrauterina, passamos, então,
a viver uma situação totalmente diferente. Nos vemos cercados por uma enxurrada de coisas novas, objetos novos, pessoas novas à nossa volta. Criaturas grandes e barulhentas que nunca tínhamos visto na nossa vida, agora estão ali nos segurando, nos sacudindo, nos erguendo, virando de ponta cabeça. Luzes e objetos que nunca nem imaginamos que existissem, agora nos cercam. E um turbilhão de emoções toma conta da nossa vida, toma conta de nós a partir dali. O choro é a primeira tentativa de comunicação com esse novo mundo. E sabe o que eu descobri nas minhas intermináveis pesquisas? Eu descobri exatamente o que todo bebê quer dizer nesse momento em que ele começa a viver todas essas emoções. Dá uma olhada aqui, ó. É isso. E desde esse dia, nós não paramos mais de nos comunicar. Eu coloquei esse outro slide aqui, que é bem conhecido. É uma foto do momento em que o Jack diz para Rose as últimas palavras antes de morrer no filme Titanic. Porque, na verdade, é assim mesmo que as coisas acontecem. É assim que as coisas ocorrem conosco. Desde que nascemos até o dia que morremos, nós usamos a comunicação diariamente e usamos muito essa comunicação. Isso é um fato. Agora, o que nós temos que descobrir, e essa é a grande sacada da vida, esse é o grande desafio que nós encontramos, é como se comunicar nesse longo intervalo que existe entre o nascimento e a morte. É esse o nosso grande desafio. Você já parou para pensar nisso? Alguma vez na vida você refletiu sobre como a comunicação, a sua comunicação, pode afetar os resultados do seu trabalho e a conquista dos seus objetivos de vida? Pois bem, o primeiro passo você já está dando hoje. Hoje você começa a uma transformação muito interessante no que diz respeito à sua comunicação. Porque, na verdade, tudo na vida começa com a reflexão. E contradizendo o que muitos acham, a conquista de uma boa comunicação, ela não começa em falar bem, mas em saber a diferença que existe entre ouvir e escutar. É isso mesmo. Você sabia que existe uma grande diferença entre ouvir e escutar? Então eu vou explicar. Escutar, na verdade, é a ação física da captação, né, sonora pelo nosso sistema auditivo. Por exemplo, o carro passa na rua e buzina. Você escutou essa buzina, o seu aparelho sonoro, o seu aparelho auditivo captou esse som, e daqui 1 minuto, essa buzina, esse ruído já não quer dizer mais nada para você, porque você apenas escutou. É essa captação do nosso sistema auditivo que fez a captação do som e nada além. Ouvir é diferente. É algo mais completo, pois envolve o seu aparelho auditivo, sua mente, concentração, interesse pelo assunto, percepção, rebusca os seus conhecimentos sobre determinado tema e por aí vai. Essa imagem da sessão de análise psicoterapêutica ilustra bem o que eu quero dizer para os senhores. O profissional desta área de saúde, ao contrário do que muitas pessoas pensam, eles não ganham dinheiro apenas para ficar ali escutando, sem fazer nada. Não. Na verdade, eles são treinados para ouvir e ouvir bem. E quanto melhor ele souber ouvir o seu paciente, mais fácil será chegar a um diagnóstico. E o tratamento, consequentemente, também será um tratamento mais eficaz. As chances de cura desse paciente, elas irão aumentar significativamente se ele souber ouvir de verdade. Então, escutar é apenas deixar o som passar pelo nosso sistema auditivo. E ouvir é, além de captar o som, processar o som, se interessar pelo que o som significa, para reconhecer o real propósito desse som. Vocês estão entendendo? No meu livro A Influência das Palavras no Sucesso Pessoal, eu uso uma ilustração bastante interessante e simples, que, na verdade, a gente consegue entender essa questão do ouvir e escutar. Você está andando pela rua
distraído, e de repente encontra alguém, conhecido seu, que fazia tempo que você não via. Para conversar. Pergunta, por exemplo, se a família dessa pessoa vai bem. E a pessoa começa a falar. E, na verdade, você perguntou apenas por educação. Porque, naquele momento, a sua preocupação é o extrato do seu cartão de crédito, o trabalho de faculdade, o que você vai fazer no fim de semana, enfim. Você está preocupado e pensando em coisas que são importantes para você. E a pessoa está falando muitas coisas que ela julga importantes para ela. No fim da conversa, você balança a cabeça e diz, puxa, que bom. Se despede, cada um vai para o seu lado e pronto. O que eu quero dizer com isso? Onde eu quero chegar com isso? É que, de repente, em determinado momento, a pessoa disse assim, olha, o meu pai, inclusive, ele subiu de cargo na empresa. Agora ele é diretor de marketing. E ele está procurando um profissional talentoso em tal área, assim, assim, assado, para começar um mega projeto para a empresa dele. E quer saber? Esse profissional poderia ter sido você. Você estava apenas escutando. A oportunidade passou. Virão outras oportunidades? É claro que sim. E é justamente por isso que nós estamos aqui hoje reunidos, para que não percamos mais, a partir de hoje, as boas oportunidades que surgirem na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Por isso, temos de levar a comunicação a sério. Quando nós levamos a comunicação na base da brincadeira, os resultados também podem ser uma brincadeira. Eu vou repetir para você. Quando nós levamos a nossa comunicação na base da brincadeira, sem dar o real valor e importância que ela merece, os resultados também podem ser uma brincadeira. Aliás, eu lembro que no meu tempo de criança, existia uma brincadeira que eu gostava bastante, que era o telefone sem fio. Como que funcionava essa brincadeira? O primeiro amiguinho da fila formulava uma frase qualquer, dizia baixinho ao ouvido do seu colega, o colega passava para o outro para o outro, até que terminasse a fila. Quando chegava no final da fila, o último da fila, ele ouvia essa frase e revelava a frase em voz alta, a frase já estava totalmente distorcida. Isso é a falha na comunicação que existe, por quê? Porque no caminho a frase passou por muitas pessoas que estavam apenas escutando, não estavam ouvindo. E por isso a informação foi prejudicada, foi distorcida. É como uma conversa ao celular quando se está longe das torres de transmissão. A conversa sai cortada pelas falhas no sinal. E em se tratando de mundo corporativo, essas falhas na comunicação, elas podem significar o fracasso e prejuízo em algum projeto e também a dificuldade de crescimento das pessoas envolvidas nesse projeto. A comunicação dentro de uma empresa, no ambiente de trabalho, ela deve ser a mais clara, transparente, lúcida e de boa qualidade possível. Pois nós não somos mais crianças. Não podemos mais, por consequência, errar as frases quantas vezes nós quisermos, não é mesmo? Mas, para mudarmos nossa comunicação com o mundo, muitas vezes nós temos que nos despir de alguns preconceitos que nós temos, alguns pensamentos já formados. Muitas vezes recuar em algumas situações. Isso requer humildade e desejo real de crescimento. Mas, ao final, vale a pena, pois o resultado é muito positivo e prazeroso. Pode ter certeza disso. Então, comece fazendo uma avaliação sincera de como é a sua comunicação dentro da empresa. É claro que isso não poderá ser feito agora. Requer muito tempo, reflexão, mas isso pode e deve ser feito para que você realmente entenda quais são os seus erros e os seus acertos em se tratando de comunicação com as pessoas com quem você convive no seu ambiente de trabalho. E quanto mais sinceras forem as suas respostas, mais ficará fácil corrigir os erros. Pode ter certeza disso. Por isso, faça essa avaliação de uma maneira muito sincera, muito honesta
consigo mesmo. Avalie a sua comunicação com os seus superiores. O fato é que, pelos chefes estarem acima na escala hierárquica, muitas vezes isso causa um bloqueio comunicativo nos seus subordinados. A pessoa tem receio, vergonha ou até mesmo dificuldade de se expressar diante dos seus superiores. Porém, o que temos que entender é que os verdadeiros líderes, os líderes de verdade, eles jamais torcerão contra os seus liderados. Pelo contrário. E quando nós entendemos isso, fica mais fácil se comunicar com eles. Passar a nossa impressão real sobre determinadas situações, tanto boa quanto ruim. Situações interessantes e situações desinteressantes para a empresa. Poderemos oferecer boas ideias e sugestões e muitas vezes temos inclusive como fazer algo funcionar melhor dentro da nossa empresa e por aí vai. A boa comunicação com os nossos líderes é vital para o nosso crescimento e para a melhoria do ambiente em que trabalhamos. Quando um subordinado ele consegue uma boa comunicação com o seu chefe, passa a ser melhor observado e avaliado. Por isso, no momento certo, certamente as chances de crescimento na carreira irão acontecer. Aliás, sempre que eu falo sobre essa aproximação, é importante tocar num assunto delicado. Eu quero deixar bem claro que isso nada tem a ver com se tornar o famoso puxa-saco. O líder competente, ele não gosta de puxa-saco. Ele não olha com bons olhos esse profissional dentro da empresa e certamente não irá fazer questão também de que ele cresça e apareça. Por isso, tome bastante cuidado em se tratando dessa aproximação comunicativa. Quando eu falo em melhorar a comunicação com seus superiores, eu não estou dizendo para se tornar alguém inoportuno, chato, entrão, nada disso. Eu estou dizendo que a boa comunicação fará com que a sua opinião seja solicitada quando necessária. Quando sentirem que você tem algo importante a dizer, certamente eles pedirão a sua opinião. Sendo uma comunicação franca, a sua comunicação sendo respeitosa e honesta, certamente terá peso sobre as decisões, nas melhorias na qualidade do seu trabalho e também do ambiente no qual você está inserido. E agora eu faço a mesma pergunta para o outro lado da mesa. Senhores líderes, como tem sido a sua comunicação com os seus subordinados? Como tem sido essa comunicação? Você tem sido claro na sua exposição de ideias, fazendo com isso, com que sua equipe saiba com exatidão o que você está esperando deles no cumprimento de determinada tarefa? Você tem sido educado, cordial na maneira de tratá-los? Como tem sido o seu tratamento com os seus subordinados? Você tem lhes dado a chance de comunicar a você aquilo que eles sentem, sabem, pensam ou desejam? Como tem sido isso? Você tem sido esse chefe? Ou você tem sido esse chefe? O mais grave erro de qualquer pessoa é achar que pode conseguir as coisas no grito, literalmente no grito. E isso vale para qualquer situação na nossa vida. Quando nós perdemos o respeito pelo nosso comandado, nós não percebemos, mas nós estamos perdendo também o respeito do nosso comandado. E isso nunca deu certo em lugar algum. E você, comandado, tem sido um profissional humilde, respeitoso, dedicado? Ou tem sido esse subordinado?
Saibam os senhores que isso não funciona. Cada vez que você grita, você perde um pouco mais o respeito pela pessoa e também o respeito da pessoa. A perda é de ambas as partes. Mas a perda maior, infelizmente, é da empresa que acaba pagando dobrado, tanto pelo líder quanto pelo liderado. E se a empresa não crescer, ninguém cresce. Então, quanto melhor for o nosso ambiente, a nossa relação com os nossos superiores, a relação com os nossos subordinados, tudo isso fará com que a empresa também tenha um crescimento melhor. Não é só o ambiente que é envolvido, mas também os resultados finais do nosso trabalho. Portanto, tenha tato na maneira de falar com as pessoas no seu ambiente de trabalho. Pois o peso das palavras mal ditas, ele é muito grande, causa um impacto muito forte e maléfico sobre a vida de uma pessoa. E quando eu digo palavras malditas, eu não estou falando sobre sexta-feira 13, coisas amaldiçoadas, nada disso. Eu estou falando sobre palavras malditas mesmo, mal colocadas. Palavras que poderiam ser ditas de outra forma, muitas vezes acabam magoando as pessoas. Então eu estava falando sobre os gritos. Não é só não gritar não, viu? Muitas vezes uma piadinha de mau gosto, que acaba se transformando num bullying no coração de outra pessoa. Outras vezes é a chamada fofoca do bem. Saibam que fofoca do bem não existe. Duas ou mais pessoas acabam se reunindo para falar de determinado colega e isso o afeta grandiosamente. Tudo isso nós devemos observar com muito cuidado se nós queremos crescer profissionalmente num ambiente bom e saudável. Tome cuidado com esses pequenos detalhes. São os pequenos detalhes que fazem a grande diferença na nossa vida. E tome cuidado mesmo, porque palavras podem mudar uma vida. Eu coloquei essa foto aqui, que é bem famosa, de um atleta americano chamado Jesse Owens, porque ele viveu isso. Graças a Deus, ele viveu do lado bom, do lado positivo, da maneira contrária. Na década de 20, outro grande atleta, um atleta muito famoso nos Estados Unidos, chamado Charlie Paddock, ele estava ministrando uma palestra para um grupo de alunos num ginásio em Cleveland. Durante a palestra, Paddock lançou uma palavra positiva. Ele disse: quem sabe, talvez haja aqui hoje alguém que irá ganhar medalhas numa Olimpíada algum dia. Quando terminou a palestra, aproximou-se dele um jovem negro, magricela, de pernas finas, e disse timidamente: eu gostaria muito de ganhar uma corrida importante algum dia. Paddock olhou para ele com ternura, apertou sua mão e disse: e você pode, meu filho. Basta que faça disso a sua meta de vida e dê tudo de si para chegar lá. Em 1936, era esse o rapazinho. Jesse Owens, ele ganhava 4 medalhas de ouro nas Olimpíadas de Berlim naquele ano e batia vários recordes. Na sua volta aos Estados Unidos, ele foi recebido com uma grande festa nas ruas. Naquela tarde, outro jovem aproximou-se dele, conseguiu driblar a multidão e aproximou-se de Owens, apertou sua mão e disse: eu daria tudo para correr uma corrida importante algum dia. Jesse lembrou-se do que lhe acontecera com Charlie Paddock, olhou com ternura para o menino e disse: sonhe alto, meu rapaz, e dê tudo de si para chegar lá. Alguns anos depois, em 1948, era esse o rapazinho, Harrison Dillard, que ganhava medalhas nas Olimpíadas daquele ano. Palavras, apenas palavras, com um poder incrível de transformar histórias. As suas palavras têm sido palavras de incentivo
palavras de vida, palavras motivadoras aos seus colegas de trabalho? Ou as suas palavras têm sido palavras tristes, depreciativas, desmotivadoras, palavras de morte? Sempre que você chegar na empresa, antes mesmo de adentrar ao seu ambiente de trabalho, lembre-se disso. Programe a sua mente e o seu coração para semear palavras positivas naquele dia, palavras de incentivo, palavras de sucesso para as pessoas com quem você passará o restante do dia. Pois essas sementes em formas de palavra certamente germinarão e no futuro darão bons frutos para você. Eu vou falar agora um pouquinho sobre esse homem, porque esse homem, na verdade, ele sabia, como ninguém, o significado e o peso das palavras. Espiritualmente, eu nem preciso falar sobre esse homem, não preciso falar nada. Sua sabedoria e sensibilidade, todo mundo sabe. Aliás, na minha opinião, muita gente não se aproxima de Jesus porque vê apenas o seu lado espiritual. Perdem a chance de conhecer um grande homem. Porque, na verdade, além de espiritualmente, nós devemos entender muitas coisas que Jesus disse também literalmente. Jesus falou sobre vários assuntos, discorreu sobre muitas coisas do cotidiano de qualquer pessoa. Jesus falou sobre dinheiro, ele falou sobre alimentação, sexo, enfim. Jesus falou sobre muita coisa importante para o ser humano fora do contexto espiritual. E quando eu tomei conhecimento de uma frase de Jesus, eu fiquei maravilhado. E esta frase tem servido muito para a minha vida num todo. Ele disse assim, ó: porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. No seu ambiente de trabalho, quanto melhores forem as suas palavras para com todos, quanto melhor sair o seu pronunciamento diário que você dirigir a qualquer pessoa que seja, quanto melhores forem essas palavras, melhor será também o seu convívio com as pessoas. E jamais você terá de se preocupar em se envolver em situações embaraçosas por causa do que você diz. Seja sempre claro, honesto e cuidadoso com suas palavras, pois elas têm o poder de transformar pessoas e situações. E se elas não forem boas, honestas e cuidadosas, elas também têm o mesmo poder contrário. Suas palavras podem te justificar em qualquer circunstância e suas palavras também podem te condenar nas mesmas circunstâncias. Sabendo disso, você agora poderá mudar a atmosfera ao seu redor, no seu ambiente de trabalho, através das palavras. De repente, o seu ambiente de trabalho hoje esteja carregado de energias ruins, porque você ou pessoas do seu convívio não tiveram essa preocupação real com as palavras. Mas agora, você já iniciou uma reflexão séria e pode fazer algo. Agora, você pode alterar a atmosfera através das suas palavras. Este homem aqui, Martin Luther King, foi um grande homem e que entendeu que poderia alterar a atmosfera do seu tempo através não de briga, não de violência, mas de palavras. E as suas palavras, elas foram tão fortes que transcenderam o tempo, ecoam até hoje e certamente ecoarão pela posteridade. Por quê? Porque foram palavras verdadeiras e boas. Se hoje o mundo conhece Barack Obama, tem Barack Obama como o primeiro presidente negro no comando dos Estados Unidos da América,
existe uma contribuição significativa das palavras do Dr. King. A atmosfera começou a ser alterada lá mesmo, na sua época. Porque, na verdade, muitos brancos daquela época já se renderam a essas palavras. Se renderam à força, à beleza e à verdade contidas nas palavras de Martin Luther King. E essas palavras, essas mesmas palavras boas e verdadeiras, continuam mudando a atmosfera em muitos lugares até o dia de hoje. Esse homem foi assassinado, mas suas palavras o justificam e o colocam como um grande sucesso na humanidade. E isso ninguém irá apagar. Se a atmosfera onde você trabalha hoje não é melhor, comece hoje mesmo uma transformação. Comece hoje mesmo a mudar esse ambiente através de uma semeadura de boas palavras. Eu quero que vocês ouçam com atenção esse texto do Dr. Daniel de Carvalho Luz, que é um grande estudioso do comportamento humano, autor do CD Insight, que inclusive é um sucesso nacional e até internacional. É outro exemplo de como as palavras podem transformar um ambiente, o ambiente em que vivemos. Um ambiente mesmo que seja hostil, pesado, enfim. Palavras podem transformar tudo. Vamos ouvir. O poder de uma semente. A tragédia ocorre quando uma árvore morre na semente. Miles Monroe. Quer ver um milagre? Tente este. Tome uma semente menor do que um grão de arroz. Ponha a semente debaixo de alguns centímetros de terra. Dê-lhe água, luz e fertilizante e prepare-se. Uma montanha será removida. Não importa se o chão é bilhões de vezes mais pesado do que a semente o romperá. A cada primavera, sonhadores em todo o mundo plantam pequeninas esperanças em solo improdutivo. A cada primavera, suas esperanças surgem em condições desfavoráveis e brotam. Não devemos subestimar o poder de uma semente. A história de Heinz é um bom exemplo. Europa, 1934. A praga do antissemitismo de Hitler infestava o continente. Alguns escapariam dele, alguns morreriam em consequência dele. Mas Heinz, um garoto de 11 anos, aprenderia dele. Ele aprenderia o poder de semear sementes de paz. Heinz era judeu. A vila bavária de Fürth, onde Heinz morava, fora tomada pelos jovens fanáticos de Hitler. O pai de Heinz, um professor, perdeu seu emprego. Não havia mais atividades. A tensão nas ruas era cada vez maior. Os jovens soldados de Hitler perambulavam pela vizinhança procurando confusão. O jovem Heinz aprendeu a ficar de olhos abertos. Quando ele via um bando de desordeiros, passava para o outro lado da rua. Algumas vezes ele escapava de uma luta, outras vezes não. Certo dia, em 1934, aconteceu um confronto crítico. Heinz se encontrou face a face com um jovem hitlerista. A surra parecia inevitável, entretanto ele saiu ileso, não por causa do que fez, mas por causa do que disse. Ele não brigou, apenas falou. Ele convenceu os arruaceiros de que a briga não era necessária. Suas palavras contiveram a batalha, e Heinz viu, de primeira mão, como a língua pode promover a paz. Ele desenvolveu a habilidade de usar palavras para evitar conflitos, e para um jovem numa Europa dominada por Hitler, essa habilidade teve muitas oportunidades de ser usada. Felizmente, a família de Heinz fugiu da Bavária e veio para a América. Mais tarde, ele falava do impacto dessas experiências na adolescência sobre seu desenvolvimento. É de admirar. Depois que Heinz cresceu, seu nome se tornou sinônimo de negociação de paz. Seu legado se tornou o de um construtor de pontes. Em algum lugar, ele aprendeu o poder da palavra de paz dita na hora certa. E alguém pode perguntar se o seu treinamento não ocorreu nas ruas da Bavária. Você não o conhece pelo nome de Heinz,
você o conhece pelo nome anglicizado de Henry. Henry Kissinger. Nunca subestime o poder de uma semente. O que você me responderia se eu tivesse uma semente na minha mão e lhe perguntasse: o que tenho aqui? Talvez me respondesse obviamente: tenho uma semente. Entretanto, se você entende a natureza da semente, a sua resposta seria um fato e não uma verdade. A verdade é que tenho na minha mão uma floresta. Por quê? Porque em cada semente há uma árvore. Em cada árvore há frutos com sementes, e nessas sementes também há árvores com frutos, e sementes que germinarão em outras árvores com frutos, sementes, etc. Em síntese, o que você vê não é tudo o que existe. Isto é potencial. Não se trata do que é, mas do que poderá vir a ser. Deus criou tudo com potencial, inclusive você. Ele colocou uma semente dentro de cada coisa e plantou dentro de cada um que criou. Tudo na vida tem um potencial. Não aceite o seu presente estado como definitivo, porque ele é apenas isso, um estágio, uma fase de sua vida. Não se satisfaça com sua última realização, porque há muitas outras ainda. As coisas podem chegar até aqueles que esperam, mas somente as sobras deixadas por aqueles que lutam. Abraham Lincoln. Esse homem, Henry Kissinger, foi um dos conselheiros mais solicitados por vários governos americanos quando precisavam resolver conflitos. Quando necessitaram resolver um grande conflito, sempre o chamaram para ouvi-lo. Sabe por quê? Porque aprenderam a respeitar suas palavras de paz, de conciliação. No dia a dia, aqui dentro da empresa, você também tem essa oportunidade. Pois quantas vezes alguém te procura para te pedir uma sugestão, uma opinião sobre algo, falar de outra pessoa, desabafar sobre algum desgosto dentro da empresa e tantas outras coisas que nós ouvimos nesse ambiente dia após dia. E qual tem sido a sua posição quando isso acontece? Como você tem agido ou reagido? Você tem apenas escutado ou tem ouvido com atenção? Tem se preocupado em ajudar as pessoas a resolverem seus conflitos ou tem colocado mais lenha na fogueira? Você tem tentado reconduzir as pessoas à paz ou tem semeado mais discórdia através das suas palavras? Como tem sido isso? Reflita. Pense sobre isso. E seja uma ponte entre as pessoas. Sendo assim, você terá muito mais chance de sucesso e realização pessoal. Pois certamente as pessoas passarão por você e serão gratas por isso. Tudo isso que nós estamos aprendendo aqui hoje nos leva a refletir sobre nossas palavras, o impacto que elas causam nas outras pessoas com quem convivemos e também em como usá-las para o nosso próprio sucesso pessoal, nosso sucesso em tudo. Porque, na verdade, as palavras certas ajudam os outros, mudam a atmosfera ao nosso redor, mas também abrem muitas portas para nós, particularmente. É assim que funciona. As palavras certas produzem o resultado desejado. As palavras certas produzem o resultado desejado. Eu me lembro muito bem, e quem aqui tem um pouco mais de 30 anos também deve se lembrar, que quando éramos crianças, a TV não era como é hoje. A programação não era tão variada e extensa como é hoje. Não haviam tantas emissoras, tantas redes de televisão. E a gente acabava vendo o mesmo filme várias vezes durante a nossa infância. Prova disso que teve um filme, inclusive, do SBT, que ele virou piada. Cada vez que alguém queria comentar a repetição de determinado filme,
brincava. Mas, hoje nós vamos assistir um filme inédito, jamais visto na televisão, O Homem que Veio do Céu. 30 vezes, no mínimo, eu assisti esse filme na minha vida. O Homem que Veio do Céu. Mas eu me lembro que um dos filmes que mais me chamavam a atenção nessa época, e que eu assistia sempre que passava na TV, era o Ali Babá e os 40 Ladrões. Quem dessa época não assistiu o Ali Babá e os 40 Ladrões? E era justamente porque eu ficava maravilhado e até intrigado com aquelas palavras que ele dizia quando chegava à porta da sua caverna, caverna onde ele guardava os seus tesouros. Ele chegava e dizia, abre-te, Sésamo. Pronto. A caverna se abria e ele entrava para um lugar onde havia um tesouro inimaginável em ouro, diamantes e outras tantas pedras preciosíssimas. Então, eu cresci entendendo que se eu encontrasse as palavras certas, as portas dos tesouros se abririam para mim. E não é que abrem mesmo? Claro que não é uma caverna cheia de joias, como a do Ali Babá. Mas o que eu compreendi ao longo da minha vida é mais importante até do que esses tesouros. Eu compreendi que as palavras certas, elas abrem as portas que necessitamos durante a vida. E isso é maravilhoso. Quando você consegue se expressar com clareza para o seu chefe, dizer as palavras certas, abrirá a mente e o coração dele para o seu crescimento. Quando você consegue expressar com clareza o que deseja do seu comandado, através das palavras certas, você conseguirá abrir as portas da compreensão dele ao que você deseja, e ele cumprirá bem a tarefa designada por você. Não é incrível? Quando você consegue dizer as palavras certas ao seu colega de trabalho, abre o coração dele para a sua vida e ganha com isso um fiel aliado. Eu vou repetir para você. As palavras certas produzem o resultado desejado. Esse rapaz aqui, desse novo slide, para aqueles que não conhecem, é o Ricardo Bellino, um grande empreendedor que é também escritor, autor de alguns livros de sucesso, entre eles Sopa de Pedra e 3 Minutos para o Sucesso. Esse 3 Minutos para o Sucesso, inclusive, é um grande estouro de vendas. E ele é uma prova viva de que as palavras certas, elas produzem o resultado desejado. Dentre tantas conquistas de Bellino, através do seu talento com as palavras, uma delas, que está no livro 3 Minutos para o Sucesso, ela é muito, muito inspiradora. Bellino arquitetou um plano, ele colocou em prática esse plano em determinado momento, claro, estudou cuidadosamente as suas possibilidades, e quando ele conseguiu, então, colocá-lo em prática, foi no dia em que ele teve a oportunidade de estar frente a frente com o maior construtor de grandes edifícios do planeta, que é o Donald Trump. Porém, ao conseguir se aproximar do mega investidor num campo de golfe aqui em São Paulo, ele ouviu o seguinte: tudo bem, vou te dar 3 minutos para você me convencer do seu projeto. Ricardo Bellino, que tinha preparado uma grande apresentação para o empresário, teve então de escolher, dentre todas as suas palavras, as melhores para sintetizar em 3 minutos tudo de importante que ele precisava expor. E aí, ele fez a Donald Trump algumas perguntas. O senhor sabia que São Paulo é um dos grandes consumidores da grife Louis Vuitton no mundo? Que temos a 2ª maior frota de helicópteros particulares do planeta? O senhor sabia que nós somos um mercado que absorve grande parte da produção de Ferrari, Maserati, Porsche, Mercedes-Benz? Que contamos com filiais das melhores joalherias do mundo aqui em São Paulo? E continuou a sua sessão de perguntas pelos próximos 3 minutos, despertando no empresário a ideia de que a sua marca também seria bem aceita aqui em São Paulo
e que o empreendimento assinado por ele venderia rapidamente e daria muito lucro. As palavras certas, durante os 3 minutos, abriram as portas e fizeram com que Belino, mesmo sem investir dinheiro, se tornasse sócio do investidor num mega projeto de 40 milhões de dólares aqui em São Paulo. As palavras certas produzem os resultados desejados. Guarde isso. As palavras certas produzem os resultados desejados. Outra coisa que eu quero falar com você, e é difícil de acreditarmos, mas é interessante pensarmos dessa forma. A boa comunicação entre as pessoas é mais valiosa que o ouro. Ora, como pode ser isso? Vivemos um tempo onde as pessoas elas estão despertando para a importância do bom convívio entre si, da busca conjunta por soluções para os seus conflitos, por mais qualidade de vida. E isso não tem preço. De nada adianta a pessoa conseguir sucesso profissional, atingir a independência financeira, se ao final não tiver com quem dividir todas essas suas alegrias. Não é verdade? Isso é vazio. As coisas materiais são importantes, claro que são, mas são transitórias. No final de tudo, o que realmente conta são as pessoas à nossa volta, as pessoas ao nosso redor. Como elas nos veem, como influenciamos a vida delas, o que acrescentamos à nossa vida através da observação e da comunicação com outras pessoas. Por isso, valorize a comunicação no ambiente de trabalho. Valorize isso. Interesse-se por saber mais quem são seus colegas de trabalho, quem são eles, o que eles almejam, o que eles pensam, pois isso fará de você certamente uma pessoa melhor. E para encerrar, eu quero falar rapidamente sobre o meu livro, A Influência das Palavras no Sucesso Pessoal. Um livro que nós lançamos no início de 2010 e que, graças a Deus, tem se tornado um grande sucesso e vem ajudando muitas pessoas a se comunicarem melhor com o mundo. Tudo que eu escrevo e ministro para as pessoas, como cursos, palestras, livros, CDs, DVDs, tudo isso eu escrevo com muita verdade, é muito verdadeiro. Talvez até romântico demais em alguns momentos, como já me falaram, mas verdadeiro. E eu escrevo e divulgo isso porque acredito realmente naquilo que eu escrevo. Em minha opinião, a comunicação é a base de tudo na vida. E aquele que fala bem tem maiores possibilidades na vida. Eu digo isso porque nesses 36 anos de vida, eu conheci inúmeras pessoas interessantes e observei a maioria delas. E é incrível em como a boa comunicação foi determinante para o sucesso daqueles que o atingiram. Por outro lado, conheci também pessoas fantásticas, inteligentíssimas, carismáticas, honestas, de um ótimo caráter, mas que não conseguiam ou não conseguiram atingir os seus objetivos e acabaram frustradas. E fazendo uma análise sobre essas pessoas, eu vejo que a grande maioria era tímida, ou não sabia se expressar bem, com clareza, com firmeza, enfim. A influência que a comunicação e a expressão verbal exercem sobre o resultado final do sucesso ou fracasso na vida das pessoas é muito, muito forte. Por isso eu escrevi esse livro, com o objetivo principal de mostrar para as pessoas que a arte de falar bem não é um dom inato, e sim uma virtude conquistável por qualquer ser humano que realmente o deseje e o busque com afinco. Qualquer pessoa pode se tornar um bom orador, uma pessoa de comunicação fácil, clara, expressão de fácil entendimento.
Enfim, todos nós podemos melhorar nossa comunicação com o mundo e nos tornarmos mais felizes e realizados com isso. A influência das palavras no sucesso pessoal é um manual prático de comunicação diária para ajudar as pessoas a enfrentar a timidez, o medo de falar em público, organizar e conduzir uma reunião, expressar ideias com clareza e firmeza, passando mais credibilidade com isso, aprender a ouvir ao invés de escutar e identificar através disso as boas oportunidades que surgem no nosso cotidiano. É um livro que vale a pena ler. Eu indico esse livro para vocês sem constrangimento algum, porque aquelas pessoas que têm adquirido e lido esta obra nos têm dado um feedback bem positivo em relação a ele. Adquira o seu, A Influência das Palavras no Sucesso Pessoal, porque aquele que fala bem tem maiores possibilidades na vida. E agora eu gostaria de abrir aos senhores a oportunidade de interagir sobre o tema que acabamos de abordar, a importância da boa comunicação no ambiente de trabalho, fazendo perguntas, tirando suas dúvidas, fazendo alguma colocação que possa enriquecer, inclusive, a nossa palestra, tá certo? Fiquem à vontade. A primeira pergunta, por gentileza. Certo, qual o seu nome?